Olá, eu sou a Mariana Schlickman e este é mais um vídeo do Mundo Multipolar. Hoje vamos falar sobre os mitos do American Way of Life para desmontar essa imagem fantasiosamente positiva que temos do Império Estadunidense. E quem nos inspirou a escolher este tema para nossa análise semanal em vídeo foi o professor e empresário Larry Romanoff, que escreveu um pequeno artigo intitulado Criatividade, Empreendedorismo e Outros Mitos Americanos. Os estadunidenses se acham horrores por causa da sua competitividade e dos milagres do seu sistema capitalista predatório. Só que, se a gente examinar o histórico, as suas empresas raramente foram realmente competitivas. Na realidade, o que se tem naquele país é um nacionalismo bem exacerbado, que foi implementado na forma de uma política externa agressiva. Por isso, as grandes corporações dos Estados Unidos tiveram sucesso não por causa de qualquer vantagem competitiva, mas por pressão e ameaças feitas pelo Departamento de Estado e pelas Forças Armadas aos seus concorrentes, simples assim. Ou seja, eles investem muitos esforços para garantir um jogo desleal com regras que os favoreçam e que permitem evitar o confronto com a concorrência de verdade. Você se lembra do 5G da chinesa Huawei? Então, a Xerox já foi quase o único fabricante de fotocopiadoras do mundo. A Kodak já foi quase a única fabricante mundial de câmeras e filmes fotográficos. A Motorola foi a principal fabricante de telefones celulares. E onde estão a Xerox, Kodak e Motorola hoje? A RCA, com sede nos Estados Unidos, foi uma das maiores produtoras de aparelhos de TV do mundo. Onde você pode comprar um aparelho de TV RCA hoje? Onde estão as grandes Pan Am World Airlines e Continental Airlines, junto com várias outras marcas e empresas que estão praticamente desaparecidas ou totalmente, porque não conseguiram lidar com a concorrência efetiva. Outras, como a GE, que já foi a maior fabricante de eletrodomésticos, luzes, luminárias, se transformaram em empresas financeiras, derrotadas em todos os mercados de consumo porque não podiam competir. A Boeing Aircraft teria desaparecido hoje se não fosse pelos extensos subsídios que recebe do governo dos Estados Unidos. É verdade que a Airbus também recebe subsídios, mas a Boeing é apoiada por bilhões em subsídios para as pesquisas militares dos Estados Unidos, contra os quais pode aplicar grande parte de suas despesas atuais. Eles quase destruíram a nossa Embraer porque tinha um jato que concorria diretamente com o da Boeing, e era melhor que o da Boeing, inclusive. Quase todos os computadores e dispositivos eletrônicos vendidos nos Estados Unidos hoje são de marcas estrangeiras porque os americanos não puderam competir quando o campo do jogo se nivelou. Os telefones ruins da Motorola foram um grande sucesso até a Nokia entrar e outras entrarem no mercado por lá. A Harley-Davidson existe apenas por causa de um imposto de importação de 50% sobre motocicletas concorrentes. A Ford Motors também estaria em falência se não fosse o pesado imposto protecionista sobre caminhões leves. Fora as mentiras mitológicas. O Alexander Bell não inventou o telefone. Thomas Edison, que por sua própria admissão nunca inventou nada, incluindo a lâmpada. E os irmãos Wright não foram os primeiros a realizar um voo motorizado. Tudo plágio, pessoal. Somos constantemente lembrados de que os americanos, sendo tão criativos e inovadores, gastam enormes quantias de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Mas essas alegações são escassas em detalhes e, portanto, disfarçam seus objetivos. As empresas, na maioria dos países, investem em pesquisa para produzir produtos de maior qualidade e maior confiabilidade ou durabilidade. Mas as empresas americanas normalmente têm interesse apenas em encontrar maneiras de produzir mais barato para aumentar a sua lucratividade. Grandes empresas estadunidenses concentram pelo menos 60% dos seus orçamentos inteiros de pesquisa em desenvolvimento em formas de reduzir custos, sendo a qualidade do produto inevitavelmente o perdedor. Os estadunidenses constantemente ostentam empresas como a Microsoft, Google, Facebook como exemplos de suas habilidades empreendedoras, mas, como quase tudo, os poucos exemplos alegados são praticamente os únicos que existem. Em quase todos os casos que conhecemos, especialmente com exemplos como Google e Facebook, houve um enorme envolvimento político do governo, do Departamento de Estado e da CIA, financiando pesadamente e fazendo enorme pressão comercial, sem a qual essas empresas nunca teriam visto a luz do dia. O Google é praticamente um departamento da CIA.
Facebook e Twitter podem não ser muito melhores que isso. Apesar das enxurradas de novas patentes, não há evidências de que os estadunidenses sejam mais inovadores ou criativos do que qualquer outra nação. Da mesma forma, não há evidências de que eles sejam mais engenhosos que qualquer pessoa de outras nações, e talvez sejam menos. Além disso, duas condições principais servem como fortes contradições dessas alegações de inventividade estadunidense. Uma delas é que a maior parte da invenção e inovação que ocorreu por lá não foi feita por estadunidenses, quem quer que sejam, mas por pessoas de outras nações, e uma grande porcentagem delas sendo chinesas. De fato, no famoso Vale do Silício, 50% dos participantes são chineses e outros 40% indianos, no número de patentes. E de fato, sem esses estrangeiros, a inovação dos Estados Unidos poderia ficar praticamente paralisada e o Vale do Silício poderia não ter significado nenhum. E durante décadas, os Estados Unidos ofereceram educação gratuita em nível de pós-graduação e trabalho de pesquisas atraentes para as melhores e mais brilhantes mentes de outras nações. O que é simplesmente um colonialismo em outra forma, comprando efetivamente os alunos mais brilhantes de outras nações e recebendo crédito por suas invenções ou patentes. A verdade é que muito pouco da inventividade que ocorreu nos Estados Unidos da América, no passado, foi feita por americanos. Ainda hoje, um estudo recente financiado pelo prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg, provou que 75% de todas as patentes emergentes de instituições educacionais dos Estados Unidos foram obtidas por estrangeiros, muitos dos quais eram chineses. A segunda é que uma grande quantidade, surpreendente mesmo, de inovação que surgiu nos Estados Unidos nas últimas décadas não veio de ideais elevados, satisfação das necessidades do consumidor ou outros truísmos morais, mas foi simplesmente uma consequência comercial da pesquisa militar. Como observado em outros lugares, o MIT, uma das instituições educacionais dos Estados Unidos mais proeminentes e elogiadas, foi criada com o único propósito de pesquisa militar e até recentemente era quase 100% financiada pelos militares dos Estados Unidos. E o governo deles organizou amplas parcerias público-privadas com muitas instituições educacionais para fins de pesquisa militar. E depois que os militares determinavam como armar uma coisa, eles deixavam as partes para o setor privado. A internet era um projeto militar, assim como o sistema GPS americano. O Google Earth resultou de satélites espiões militares deles, rádio, computadores, micro-ondas, tudo era um projeto militar que foi descartado. E se a gente for falar dos dados de pobreza, desigualdade, diminuição da expectativa de vida, doenças sociais como a depressão, fobias, ansiedade, estresse, vícios, daí esse vídeo aqui, gente, vai para 30 minutos no mínimo. Mas a questão é, se eles não inventaram quase nada sozinhos, se as suas empresas só prosperam com data de validade por pressão desleal e militar em cima das concorrentes, por que as pessoas ainda acham que lá é a terra da oportunidade? Mas para sermos justos, tá? Se tem algo que eles ainda produzem bem e muito bem, é o soft power. Esse foi mais um vídeo então do Mundo Multipolar. Pedimos que vocês curtam, comentem e compartilhem. São gestos pequenos, mas que ajudam essa mensagem a chegar a mais pessoas. Nos vemos semana que vem. Tchau!